Olá, Andradina. A sessão já começou e eu estou menos profissional, né? Porque a sessão na Tribuna Livre já começou, eu peguei atrasada, a vereadora Elaine já falou, o vereador Leandro Ataíde acabou de falar agora. Semana passada, após o feriado, eu não compareci. Então eu estou menos profissional nesse finalzinho do mês. Mas eu acompanhei de casa, tá, gente? Coloquei até aqui na descrição. No final da live eu vou fazer meus comentários sobre a sessão passada, que eu não transmiti, mas eu assisti. E 2 vereadores me chamaram a atenção. Foi até longa, né? Semana passada. Acreditem, porque eu não estava, eles se sentiram mais à vontade, porque eles sabem que eu sou aqui, sou julgadora das ações deles, dos discursos deles, mas eu separei 2 comentários aqui que eu vou fazer no final dessa live. Um sobre as aventuras da vereadora Elaine Vogel no UPA e um sobre um pouco de desvio da função de vereador do Leandro quando ele faz defesas de ONG. Vamos ouvir o João Máximo agora. Quem está falando é o João Máximo. O João Máximo é do partido Podemos, meu partido, diga-se de passagem, que eu gosto muito. Partido Zero Sujeira. E cujo na eleição passada eu disputei eleição junto com o João Máximo, o Chiome e o Hernani, que saiu de vice-prefeito. E o João foi o eleito pelo partido. Vamos ouvir o que o João está falando. Casa a casa, os comércios, e o professor, gente, que foi... Estão sabendo da notícia aí que está rolando na semana de um professor de dança que foi preso por abuso de crianças autistas? Todo mundo querendo saber quem é o professor. Se alguém souber, coloca aqui no comentário para nós. Eu achei que ela tem uma conversa, o perdão, a segunda chance, né? Porque eu vejo, até por isso, gigante personalidade aí, que roubaram a nação foram perdoados. Deputados roubaram a nação foram perdoados, prefeitos, vereadores, crimes foram perdoados. Agora, a mãe de família, por uma coisa dessa aí, você deve ser justa causa. Então, acho que tem a segunda chance, prefeito, tem que chamar a secretaria de mudar. O João tá defendendo aqui uma servidora que foi exonerada por justa causa e que ele não acha justo, que ele fala assim que vários políticos corruptos são perdoados e o servidor não é. Eu sou uma prova viva disso, né, gente? Quase 20 anos aí de serviço público e privado de ilibado, por causa de um vídeo, tive toda a minha reputação jogada na lama. Mas a burrice deles, né? Porque fechou uma porta para mim e arreganhou 10 janelas. Hoje eu estou aqui fazendo esse serviço de utilidade pública voluntariamente, diga-se passagem. Conversado a captação anual durante esse ano. E segundo o Fabrício secretário, vai ser 50 mensal, né? Bastante. Fiquei muito feliz por ter colocado em prática a chipagem animal. Chipagem animal, eu fiz esse projeto há 2 anos. Né? Quando eu fiz esse projeto, numa semana, 14 cidades pediam acabar esse projeto. E colocar em prática para cidades, incluindo Campinas e uma cidade de Minas Gerais. Então, o sinal do projeto é importante, né? Fiquei bastante feliz com isso, né? Embora tenha ficado triste, eu tive felicidade no projeto. Pessoal, dá um retorno aí para mim do áudio, tá tudo bem? Tá ok? Tá dando para ouvir o vereador João Máximo falando? Né? Do abandono, e agora foi realizado. Eu fiquei triste porque em momento algum foi citado ou não, mas não tem problema, seja isso bem, tá? Por hoje é só? Vereador, não. Vai ser uma se puder, tá? Meu partido, Yara Bárbara, bem-vinda à live, Yara. Pessoal, dá um retorno aí pra mim do áudio, tá tudo bem? Tá ok? Tá dando pra ouvir o vereador João Máximo falando? Existe um processo administrativo, como a dispensa, seja de urgência, existe um processo. O vereador
Marcel Calestini, ele está defendendo aqui a demissão da funcionária, dizendo que para ser demitido existe um processo administrativo. E popular sindicância, né? O pessoal conhece mais por sindicância. Tem uma pequena diferença, mas existe ambos. Só que, gente, funciona assim. O processo administrativo e a sindicância, ambos, todos os jogadores são funcionários da prefeitura, inclusive comissionados. Eles ganham 6, 7 mil, 9 mil para exercer esse trabalho. É óbvio que não há imparcialidade. Um processo administrativo, ele nem com o melhor advogado, ele sai a favor de um funcionário. Entendeu? Inclusive, uma vez eu ouvi, quando eu ainda era servidora, que eu consultei a presidente do sindicato na época, ela falou assim que as sindicâncias, então, são todo o pessoal que estava, a comissão de sindicância daquele período era muito eficiente, que eles estavam conseguindo a demissão de todos os denunciados. Então, entende-se, né, que é para isso mesmo, né? Ampla defesa é uma muleta que se usa. Na verdade, não há imparcialidade num processo administrativo e um processo de sindicância quando os julgadores são todos funcionários da prefeitura recebendo gratificação para isso. Agora quem vai falar é o professor Clebinho, do MDB, Partido de Esquerda. Gostaria de iniciar minha fala falando da abertura do Campeonato Amador, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte. Bons jogos ontem, no sábado, podemos ver as praças esportivas. 200 mil de emenda? Beleza, depois você passa aqui que eu divulgo, tá? Isso é muito significativo para a nossa cidade e também para as pessoas e para as agremiações que aguardam o ano inteiro. João, o Campeonato Amador. Oi, João, chamei ele. Bons jogos nesse final de semana. Gostaria de falar quem é a servidora que foi demitida? Estou mandando um requerimento executivo pedindo reajuste do auxílio para os estagiários que trabalham São as agentes de serviço saúde? público. É porque eu fiquei sabendo que não tem reajuste. Então, os processos administrativos, eu sou testemunha viva disso. Eles não são imparciais. Porque são funcionários da prefeitura, funcionários que recebem gratificação, ganham 6, 8, 9, 10 mil. Então, assim, não há imparcialidade. É maldade. Então, gente, eu tirei mais informações aqui com o vereador João Máximo sobre essas demissões, que eu estava sabendo que 27 agentes de saúde estavam sendo demitidos. E fui perguntar se era isso mesmo. Ele falou assim que ao processo administrativo e 9 ou 19, me confundi agora. Vamos falar 9. 9 já foram executados já e já estão fora da prefeitura. Depois que eu tive a minha experiência, senti aqui na navalha na carne, eu não falar assim, né, teve processo administrativo, isso para mim não quer dizer nada, acho que só piora. Deveria discutir na Justiça do Trabalho, na vara do trabalho, essas coisas, né, não criar uma comissão, um mini tribunal dentro da prefeitura. Eu sei que é assim, não falar que eu sou boa, que isso existe toda a prefeitura, mas é uma pilantragem isso aí. Aí eu fiquei nervosa só de lembrar desse fato. Vamos voltar aqui. Deixa eu dar um alô aqui, né, pra Yara, que entrou na Bárbara. A Lília entrou. Oi, Lília. Obrigada, Lília, por vir na live. A Patrícia Godin. Oi, Patrícia, tudo bem? Você tá aqui, Patrícia? Dá um tchauzinho pra mim. Tá atrasada, Patrícia? É importante você chegar, Via. Eu também comecei atrasada hoje. Agora, com muita ansiedade e expectativa que alguma coisa melhor, porque da forma que tá. Vamos ouvir aqui o Clebinho um pouquinho. É um vereador que não me prende, o discurso dele não me prende. Oi, Neiva, fala aí um oi pra doutora Ivanilda. Tá aí atrás de você. Ah, tá. O pessoal na live pediu pra dar um oi pra você. Então faz assim, a mãozinha. Dá uma mãozinha. Pediu pra dar um oi pra você. Só isso, vamos chegar.
Não aprendi o Zamboni passou o seu tempo para eu uma pessoa, então ela tem 10 minutos. Quem vai falar agora é a vereadora Eloá Pessoa, do PL, 5 minutos dela, mais 5 minutos cedido pelo vereador Hugo Zamboni. Vamos ouvir a Eloá. Presente, que nos assiste em casa, vereador Hugo Zamboni, obrigada por ceder o vosso tempo. Sobre o requerimento de hoje, a pedido de muitas pessoas na nossa cidade, é referente à coleta do lixo. Sei do trabalho da empresa Conservita, tenho um bom vínculo com eles, mas essa questão, essa logística de recolhimento do lixo, eu saio de dentro da minha casa, tipo, às 7h30 da manhã, o lixo já está, o que foi recolhido já está na esquina das ruas. Então, existem pontos para colocar este lixo. Em vários áudios que recebi, a população está pedindo, sim, para ver aí as perguntas, uma possível mudança de ser como era, desse recolhimento do lixo. A vereadora Eloá está trazendo aqui na tribuna pedidos da população em respeito do método de coleta de lixo, pois eles passam de manhã, recolhe e coloca na esquina e fica horas, até o dia todo lá. Então é uma reclamação da população que a vereadora Eloá está trazendo aqui na tribuna. Algumas perguntas para que o nosso prefeito, o setor competente, leve até a empresa para estar tendo um diálogo e nós nos colocamos à disposição também. Nessa semana que passou, estive reunida com o doutor Amir, na Santa Casa de Andretina. Após também fiz uma reunião com a nossa secretária de saúde. Deva, seja bem-vinda à nossa casa. Sempre solicito também nos atendendo lá na Santa Casa. O assunto foi referente ao posto de coleta de sangue. Não é a instalação de um hemocentro na nossa cidade, é um posto de coleta, onde pode ser feito até em conjunto com os nossos municípios vizinhos. A vereadora Eloá, ela está propondo aqui uma coleta de sangue aqui em Andradina. E, inclusive, o diretor do hospital está aqui hoje presente. Tem uma galerinha a mais aqui hoje. Este sangue sendo coletado aqui na cidade, com alguns dias marcados, não precisa todos os dias, para montar essa sala na Santa Casa. Oi, Patrícia. Patrícia falando, oi, Neiva, cadê nosso sinaleiro? Vamos continuar cobrando, Patrícia. Vamos cobrar o sinaleiro e as lixeiras. Graças a Deus tiraram aquela faixa ridícula que não servia para nada. Embora tenha saído cara, mas pelo menos já tirou. Agora vamos continuar cobrando o sinaleiro lá do cruzamento da rua Campo Grande com a Guanabara, que é um pedido dos estudantes. E da minha parte, as lixeiras, né? A avenida principal não tem descarte de lixo, não tem lixeiras pra gente. Com o executivo referente a essa questão do leite ou do sangue, que viu não ser muito difícil e até mesmo muito produtivo para a nossa cidade. Não correndo risco de acidentes dos nossos ônibus, podendo ser usados até de outra forma, e essas pessoas saírem de madrugada de casa. Nós temos dentro da Santa Casa uma sala que já tem... Oi, Patrícia, eu dei um oi aqui para a doutora Ivanilda, ela ficou com vergonha, ela até saiu, tadinha. Necessidade para a nossa população. Vereador Marcel, quando colocou o seu requerimento hoje, parabéns sobre essa questão do semáforo para pedestre da Guanabara com a Minas Gerais. Aí, Patrícia, ó, acabou de... A vereadora Eloá está trocando ideia aqui ao vivo com o vereador Marcel sobre um sinaleiro da Avenida Guanabara com
Qual que ela falou? Goiás? Onde que é o sinaleiro que ela falou? Minas Gerais? O pessoal está pedindo muito que volte o sinaleiro lá para a rua Campo Grande, que mudou, né? Era na Campo Grande, foi para frente do Mercadão, do Atacadão. E o pessoal está reclamando, que diz que ele passa muito estudante no horário de pico, e eles têm que descer até lá embaixo ou se arrisca na avenida. Então, é um pedido da população ali. Então, mas fizeram errado quando tiraram. Ele já era lá naquele local. Entendeu? Porque ali é trajeto de estudante. Porque ali, pelo menos, que é usado o pretexto para homicídios e suicídios. Então, precisa da eliminação ali, é um pedido da população do nosso bairro ali do São Gabriel. Estamos oferecendo 100 bolsas de pós-graduação da Faculdade Global, pós-graduação com 432 horas, gratuito, hoje uma pós custa média de R$500 a R$900. E a vereadora Eloá, em parceria com o Dr. Júlio Galves e o Dr. Faustino, que é o dono da faculdade de São Paulo, a Faculdade Global, nos ofertou 100 bolsas de neuropsicopedagogia para a educação, de gestão em saúde coletiva, referente à saúde, e de gestão do processo de negócio para a gestão. Pessoal, ó, a vereadora Eloá está divulgando aqui que, em parceria com o trabalho dela, foram ofertadas diversas bolsas de estudos de pós-graduação aqui em Andradina, na área de negócios, de psicopedagogia e na área de saúde. É gratuito e online. E ela está lamentando a baixa procura por essas cursos de pós-graduação. E ela vai abrir para cidades vizinhas porque não houve interesse aqui em Andradina. Eu paguei 3 pós-graduação e não era. Vou opinar, viu, gente? O pessoal de Andradina aqui está meio desanimado com estudos, porque a gente estuda, gasta, investe, e na hora de trabalhar não tem retorno. Você estuda e você vai para o mercado de trabalho de Andradina e todo mundo só paga um salário mínimo. Então, estudar para quê? Se todo mundo vai ganhar o salário mínimo, né? Essas bolsas são gratuitas, né? Mas exige mesmo assim exige um gasto de tempo. Você faz o curso online, você precisa ter um bom computador, um celular, uma internet, né? Disponibilizar um tempo que você estaria fazendo outras atividades, né? Fazendo um bico, outra coisa, está gastando. Então, assim, mesmo sendo de graça, é um gasto. Não estou desestimulando ninguém a estudar. Eu só estou repassando um pensamento coletivo. Entendeu? Assim, o estudo, eles reclamam muito que não tem profissional capacitado, mas a cidade também não valoriza as pessoas capacitadas que tem aqui. Pega uma pessoa estudada, formada, pós-graduada e quer botar para fazer multitarefa e pagar um salário mínimo. Então, tá dizendo. Conheço as pessoas e falo assim, vou estudar para quê? Vou ganhar a mesma coisa, né? Então, eu acredito que seja isso veio de encontro com o que ela falou, que não houve procura. Eu já ouvi muito isso, que não compensa estudar. Eu já ouvi ao contrário também, os educadores falou que o povo de Andradina é preguiçoso, não gosta de estudar, mas assim, estudo é um investimento, né? Quando a gente investe em alguma coisa, a gente espera o retorno, e aqui em Andradina não dá retorno, né? Se você quiser prosperar trabalhando, infelizmente tem que ir para fora da cidade. Então, o que entra para a nossa Santa Casa não cobre o que o IANSP repassa para o município. O meu limite, assim como os demais vereadores aqui. Mais uma vez, cobrando sobre o IANSP, gente, o IANSP é o seguro-saúde, convênio de saúde dos funcionários servidores públicos do Estado, né? O IANSP, ele repassa o valor de 110 mil para a Santa Casa para atender os servidores estaduais do Estado de São Paulo.
é um convênio de saúde dos servidores do Estado. Eles têm cobrado muito isso aqui. Eu acho meio estranho essa cobrança, porque é um assunto do Estado. Então, assim, quando pede as coisas, tem que pedir as coisas no lugar certo. Não adianta ficar aqui debatendo aqui um assunto que vem lá do governo do Estado. Tem que propor lá uma negociação, e lá, eu digo mesmo também, para o hospital, para a coleta de sangue, eu digo mesmo sobre a UTI neonatal, e qual é a outra demanda que é do Estado? Tem mais uma aí que eles têm discutido. Então, assim, as coisas do Estado, tudo bem divulgar aqui que você está correndo atrás disso aqui, mas precisa bater caneca lá na UESP, gente. No objetivo, Rodarte dos Anjos, o água é forte, 5 minutos. Agora quem vai falar é o Rodarte dos Anjos do Rei. Vai lá, deputado. Vou votar em você, hein, deputado. Presidente, vereador, vereadora, imprensa inscrita a falar, boa tarde a todos. Em nome do meu amigo Joaquimzão, ex-vereador aqui nessa Casa dele, meu amigo Santarella, agradecer a presença de todos aqui, onde hoje foi feito somente um requerimento, uma divulgação por cada nobre DIL. Uma pena, porque nossa cidade não é Dubai, nossa cidade não é Nova York, nossa cidade não é do primeiro mundo, nossa população está fazendo muita coisa. Então o vereador fica, às vezes, podado de estar fazendo um requerimento. Então a gente tem muita demanda para tratar com os nossos fundos, e nos dias que nem hoje, não é porque vamos ter um feriado quinta-feira que poderia ter concluído, conduzido somente um requerimento ou uma indicação. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente, né? Vamos em frente, né? Fiz aí uma indicação do governo, pedindo aí um recado, uma área da cidade, na rua aqui da Holanda, entre a rua Cássio Silva e mais livre. O vereador Rodarte está cobrando recap, gente, na rua aqui da Uana. E já estava ruim com a chuva, piorou. Então temos que incluir esse problema, né? E não poderia deixar de falar aqui agora também, onde foi falado aqui pela vereadora, pelo ato sobre a questão da saúde, a questão de crianças que você acabou de falar, uma obra, um recurso que é do Estado, e o Estado às vezes deixa... O diretor do hospital, Devanir, está aqui. O que acontece e às vezes critica a saúde. Tá uma puxação de saco do caramba. Como eu odeio puxação de saco, gente. Eu desprezo puxação de saco. Mas é uma coisa minha, né? E também quero aqui falar ao nosso secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que está presente, onde já passou dessa secretário também do Meio Ambiente, que foi ex-vereador, né? O Fabrício Mazotti aqui presente também. Tem uma plateia diferenciada aqui hoje, viu, gente? O que será que está acontecendo aqui hoje? Será que tem algum projeto relevante para ser votado? Onde isso na Fazenda Primavera, Fabrício, aquela lixeira está esparramada. O Rodarte está cobrando limpeza nas zonas rurais. As zonas rurais também pagam impostos, né, gente? Eles merecem a mesma atenção. E está sendo cobrado mesmo, viu, gente? Eu presenciei aqui uns moradores lá da Dona Oswaldo dando um apertão aqui no vereador Rodartes. Inclusive, os cidadãos que estavam aqui cobrando falou que foi feita reunião com vereadores e que só ficou nisso. Essa é uma coisa que acontece, tá, gente? Isso já aconteceu comigo já também. Marcam uma reunião com eles, levam um problema, vamos ver, vamos resolver, vamos passar, mas é que lá nunca mais toca no assunto, morre no assunto. E os moradores lá da zona rural, um casal que está aqui, fez essa cobrança bastante decisiva, e eu testemunhei a cobrança aqui. Agora o vereador Rodarte está repassando a cobrança na tribuna, inclusive direcionando para o secretário do Meio Ambiente e da Agricultura Familiar, que está aqui presente. Mas
que é a natureza. Só que tem para cuidar dos pontos críticos. Porque os pontos críticos, se eles for cuidados, se eles for planejados, pode indicar que está feito o planejamento, vai estragar tanto. Então tem que ter esse planejamento. E esse planejamento não é difícil fazer. Se tiver vontade para fazer acontecer, faz acontece. Então você vai ser o presidente, eu quero deixar todos os atendentes aqui uma boa tarde. Dia 1º está vindo aí, quinta-feira, a todos os nossos trabalhadores do trabalho. Um abraço no coração de todos e fiquem com Deus. Vereador Alain Marcelino, 5 minutos. Agora quem vai falar é o vereador Alain Marcelino, do PL, Partido Liberal, partido de direita. Presente, meus amigos de farda, comissários militares. Hoje eu vou comentar aqui um projeto de lei que vai entrar em votação daqui a pouco. O projeto de lei é esse, tá? De liberação normativa, para se criar um sistema de licenciamento ambiental municipalizado. Tá? Deixa eu ver quem é o pessoal que entrou. Antônio Pires, bem-vindo, Antônio Pires. A Márcia Cecília, bem-vinda ao live, Márcia. Aparecida do Salantinho, Santana Salantinho, sempre por aqui. Obrigada, Aparecida, pela audiência. Vamos ouvir o vereador Alain. E estão muito preocupados com essa situação. Foi explicado para nós, tornado da reunião, que isso aqui é acelerar, tá, os processos de liberações para as empresas. Porém, eu vejo de uma forma também diferente. Todo projeto que chega aqui tem que ser analisado, tá, por todos os vereadores dessa casa. Por quê? CETESB hoje realmente Ixi, o Alain tá dando carteirada aqui hoje, hein? Nos colegas vereadores. Hoje você vai passar no Ecoponto, você vai ver a nojeira que tem no Ecoponto ali de tudo. Todo mundo reclamando da limpeza essa semana, gente. Quando chove, né? O que já é de necessidade vira extrema, vira caos, né? Eu gostaria que fosse feita uma reunião com todos os grandes empresários. Não sei como ninguém lembrou dos alagamentos ainda, que toda vez que temos fortes chuvas aqui, volta as reclamações dos alagamentos. Infelizmente chovemos poucos e junto com a chuva vai embora as cobranças, as ações e os projetos envolvendo melhorias de alagamentos. Estou entrando na política, sou novo, tá? Essa semana um escorpiãozinho passeando na minha área social lá da minha casa, onde todo mundo passa por ali, então assim, os bichinhos estão invadindo as casas já. É normal, né? Quando tem demais, eles começam a procurar outros lugares para viver. Saber o que está votando e o que não está votando. Desde já, muito obrigado, meus amigos. Entendi nada com o brasileiro, só deu carteirada hoje. Nobledinho Silas Carlos. Agora é o vereador Silas Carlos. Deve cedido pelo presidente. Vai lá, Cleitinho. Edgar Dourado de Matos. O Silas Carlos tem 5 minutos e mais 5 minutos cedidos pelo presidente Edgar Dourado. Então, 10 minutos deve ter informações importantes para trazer aqui para nós. Vamos ouvir o Silas. Sempre será o vereador. E lógico, também aqui quero agradecer a presença do vereador Fabrício Mazotti, também quero agradecer a presença do ex-vereador Santaella. Em nome de vocês, quero agradecer a presença de todos que estão aqui nessa casa e também da toda a população brasileira. O Silas agradeceu os ex-vereadores que estão aqui presentes e agradeceu a todos. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém falando assim, eu quero agradecer a todos, porque todos e todas não existe num discurso, tá, gente? Todos engloba todos mesmo, e todas é redundante, sem necessidade, e o todos é ridículo, né? Então, quando eu vejo um vereador subir na tribuna e falar bem-vindo a todos, me causa uma alegria ver falando isso, ver o português correto.
Eu não sou expert em português, não, gente. Eu erro bastante, tá? Mas eu procuro melhorar. E não aceito somar no meu vocabulário essas palavras idiotas. Ali, porque está colocando isso, sabe bem? É a população que me colocou aqui nessa casa ali. Então vem dizer. Esse o Silas tá bravo. E o setor competente, que aquele é viaduto ali, está colocando isso à nossa população. Então o trecho ali está escuro. Aonde? O estudante vai estudar. Um pai, família de trabalhadores e lógico também. Os pais que levam os alunos ali. Para não um veterinário que tem que passar por esse local. Então, peça o vereador Silas, gente, eles estão cobrando melhorias ali no hospital que leva até o viaduto que leva até o hospital veterinário, porque ali à noite é escuro, não é seguro e tem muito tráfego de estudantes ali, pais, alunos, crianças naquela região. Então, que aquele viaduto está pondo em risco a vida dos munícipes e está reivindicando melhorias. Na cidade, junto comigo, tinha vários times, todos os bairros da cidade, aonde nossas vidas, entendeu? Tinha vários jogos ali, e eu estou sentindo falta desses jogos, eu tenho certeza absoluta, que os atletas também, os jogadores antigos, que eles voltam também do futebol ao VAR. Então vem aqui, o Silas fez uma cobrança também, né, para dar um olhar aí pro pessoal do esporte. Do esporte também, né, para tomar providência nesse sentido. Também vem aqui, lógico, como eu sou um vereador. Eita, tá cheio de reivindicação o Silas hoje. Mas é tudo bem do meu povo. E lógico, eu sou atendido, eu venho na tribuna e tenho humildade, entendeu? De agradecer os setores competentes que estão atendendo. Qual são? O outro educacional da Vila Passarela, do Edifício Judão de Oliveira, já começou as obras ali, entendeu? E do graças a Deus, o Silas falou que do Horto Municipal, que começam as obras lá. Já era tempo, né, gente? Sou contra o desmatamento que foi feito o ano passado, mas a partir do momento que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, mandou 1 milhão de verbas para revitalizar o Horto Municipal, vamos começar, né? Vamos começar porque o dinheiro acaba. Depois o dinheiro acaba, a inflação come e aí fica outra obra abandonada, assim como ficou a piscina olímpica, assim como ficou o CSU. 4 pedidos, meu, nessa semana. Então eu estou de essa pergunta. O Silas, um pouco antes, ele já me informou que ele já conseguiu mais 200 mil de emenda. Falei para ele, dá o requerimento aí para mim agradecer ao deputado que está mandando essa emenda aqui para Andradina, 200 mil, e para quê que ele está mandando? E também, vem agradecer o Paulo Fábio Getúlio, que fez uma limpeza uma grade de bueiro, entendeu? Na Serra das Paredes, onde o povo estava sofrendo demais, fui atender, pedi. O bem do povo que ele foi lá e fez. O Silas está agradecendo os pedidos dele, atendido pelo secretário, pelo Paulo Salles, de limpeza de bueiro. Tem que agradecer, gente. Tem que agradecer, que é serviço de obrigação. Mas se não agradecer, bajular e jogar confete, nem a obrigação eles fazem. Aí quando começou a chover, aí ele parou, mas ele falou pra mim que vai terminar essa obra lá, entendeu? Essa semana essa chuva permitir, e lógico, se Deus permitir, todos caminham para isso. E também pedi para o centro de hoje, na minha dança, andando na Rio Grande do Sul ali, ficou bom, entendeu? Mas o município falou assim: Cacilhas, vem aqui! Eu, lógico, parei, e ouvi que ele tinha que falar. Aí ele chegou e falou assim: ali naquele lugar ali, o asfalto estava pulando. Eu fui levar na minha humildade, vi que está pulando mesmo. Fui ao executivo. Porque isso aí é dinheiro de quem? Muito obrigado. Que Deus abençoe você, continue desse jeito que atendeu o pedido. Não desse vereador. Pode.
O Silas falou aqui, inclusive direcionou para mim, falando meu nome, que ele é um vereador que cobra, então quando atende os pedidos dele, ele tem a humildade de agradecer. Ele agradeceu aí alguns pedidos dele. Falou, Cleitinho! Eita, cara bom, hein, rapaz? Nome de Leila Rodrigues. E aí, comadre? Bom, compadre? Melhorar vira festa. Deu certo lá a carretinha? Deu. Obrigada, hein? Quebrou um galhão lá pra nós, hein? Nós pegamos lá. Uhum. Tá joia. Não, nós... Eu tenho um negócio pra conversar mais depois. Depois a gente conversa. Hoje nós não podemos deixar de Agora quem vai falar é a vereadora Leila Rodrigues, do PSDB, Partido da Esquerda. mais experiência, né, Leila? Deus te abençoe grandemente, tá bom? Pegando um pouco da fala do nosso vereador, o Dart, sobre O vereador Leandro está com um procedimento estético lá, fez implante de cabelo. a agricultura que está aqui presente também, a questão das chuvas que complica mesmo nessa manutenção, mas eu sempre venho pedindo que não adianta ir lá patrolar e jogar areia. Tem que fazer o serviço correto, tem que fazer aquele serviço. A vereadora Leila, ela está cobrando Vai complicar. um serviço aí, melhorias aí devido às chuvas, mas ela deu ênfase assim que para fazer um serviço adequado e melhor do que está sendo feito, que lá só atrolar não está resolvendo, tem que ser feito o trabalho definitivo e rotativo. Tá no Tiboreta, tá no Belo Monte, tá no Arizona, as máquinas nunca param. E as reclamações também não. Então, o que será que está acontecendo? Será que é o serviço que está sendo feito de qualidade? Porque a gente tira alguns trechos. Ela está questionando aqui a qualidade de serviço da prefeitura, porque o trabalho que é feito não dura. Mas consegue ter uma passagem. E a população cobra, né, gente? E o que complica mais O pessoal da zona rural, eles cobram porque o serviço mal feito ali na área rural, gente, também. tira deles o direito de ir e vir. Rural também vem para a cidade, vem no comércio, gastar o seu dinheiro. É o que ela está falando aqui, ó. A Leila é uma defensora, né? Porque ela veio da zona rural, ela é uma defensora dessa parcela de andaginense e diz que eles também vêm na cidade, eles gastam, né, no comércio, giram a economia, eu digo mais, eles pagam impostos, né? Tem transporte ainda vem quase toda semana. Então é por isso que merece ter a dignidade de umas estradas bem pavimentadas. Referente também ao meu requerimento sobre uma área da Prefeitura em convênio com as emissoras de TV lá na Santa Cecília, precisamos urgente que o governo também faça um convênio, que chame para a conversa essas emissoras, para que também tenha um local digno para aquela população do bairro Santa Cecília. O mato está cobrindo as redes. O mato está... A vereadora Leila também está fazendo cobrança de limpeza nos matagal na Santa Cecília. Ali a reclamação é bacana, é intensiva mesmo. O pessoal até filma lá, o mato lá tá alto. Até brinca, a cidade está crescendo, os matos estão dessa altura. Então faça uma conversa com essas emissoras, tragam para eles essa parceria de fazer um melhoramento naquela área, gente. Porque está feio, a Santa Cecília hoje é uma cidade e que merece muita atenção. Precisamos olhar também para os novos lados da cidade. Andradina só não tem o centro da cidade. A maior população de Andradina... Olha a Leila, gente, a Leila tá apimentada hoje, hein? Ela falou assim que Andradina não é só o centro da cidade. Tem outras regiões da cidade. Eu adoro. Para os bairros. Junto também, pegando aqui uma fala do nosso vereador Alan sobre o projeto de lei ambiental. Alan, eu concordo, sim, que esse projeto precisa ser discutido. Nós não estamos falando de um projeto, gente, de fiscalizar o terreno. Nós estamos falando de um projeto
que abre um leque para vários setores. E é uma lei também que precisa ser bem entendida, principalmente divulgada, principalmente discutida entre as empresas que têm interesse, que dependem disso daí. Só para finalizar, senhor presidente, eu quero deixar que esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que ele vai trazer o desenvolvimento. Gente, ela está trocando ideia aqui com o vereador Alain, que cobrou mesmo projetos na parte ambiental. Eu lembrei aqui, ainda agora, antes do início da sessão, eu troquei uma ideia aqui com o secretário do Meio Ambiente, Fabrício Mazotti, está presente, e perguntei como que ficou o problema das pombas lá, que supostamente se envenenadas, né? Aí começou a explicar que veio um laudo, não sei de onde, veio outro de outro, mas não falou nada com nada, só enrolou e não falou. Mas eu cobrei para ele, me manda o laudo que eu vou divulgar, tá? Aí ele tentou reforçar, falar que disse que foi eletrocutada. Eu falei, isso é fraca essa discurso, não existe. Pássaros não morrem eletrocutados, entendeu? E mesmo que fosse isso, foram vistos pássaros mortos nos dias posteriores, e também foi visto pássaros desorientados dentro do alvo do JBC, Colégio JBC, que os alunos lá falou que os pássaros estavam voando lá dentro de forma desorientada, trombando nas coisas, né? Então, assim, há um problema aí. Tá? Então, assim, mas não vem falar que foi eletrocutado, porque essa desculpa não convence aos entendidos. Quem está falando agora é o professor Luzimar, do PSB, Partido de Esquerda. E ele está aqui fazendo uma cobrança direcionada o diretor da Santa Casa que está aqui, o Devanir. Vice-presidente da República, espero que ele assuma isso e na minha frente lá que tem uma promessa dele para que isso dê certo. Em breve, espero isso. Aí, chegando, eu passo para você. E sobre uma coisa, isso aqui é bem desgastante. Ele falou que sim, que está pleiteando uma parte junto ao vice-presidente da República e que, se for positivo, ele passa. Por quê, gente? Porque ele é do PSB, ele é presidente do PSB além de vereador, e o PSB é o partido do vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Então, tem um elo aí, partidário, entre ele e o vice-presidente. Assegurava aos professores e funcionários, se a merenda não fosse utilizada, se sobrasse a merenda, que esses profissionais poderiam fazer uso, poderiam comer. Estamos no século XXI. Não se joga um grão de arroz nas escolas do município. Não se joga. Será? O vereador Luzimar voltou a cobrar o reaproveitamento da merenda escolar que vai para o lixo. E o ano passado? Não tem foto de alimento no lixo? Eu vou diretamente para a senhora. Agora a senhora vai falar para mim que isso aqui Essa pauta é uma pauta que o professor Luzimar defende há bastante tempo, tá, gente? E a merenda escolar, quando ela é preparada com sobra. Por que com sobra? Porque ela é contada para repetição, que o aluno tem direito à repetição, mas nem todos repetem. Então, quando não repete, sobra. Quando falta criança, também sobra. Então, essas sobras, eles jogam no lixo, mas não reaproveitam. E há muitos funcionários profissionais da da educação, que ficam o dia inteiro na escola, às vezes ele vem de cidade vizinha, e pedem, né, para se alimentar dessa sobra. E nessa gestão isso está sendo proibido. Então ele cobrou muito em anos anteriores e ele volta a cobrar hoje. Porém, os seus títulos estão inseridos nesse teto. E não pode. Ele está questionando também
uma malandragem aí no plano de saúde, porque existe um teto de pagamento dos professores e o correto seria assim, tem um teto, supor, R$4.000, supondo, tá? Que é R$4.000 o salário base do professor. Aí tem os títulos deles, tem que tá sendo pontuado é que eu tô falando e prestando atenção ao mesmo tempo, tá, gente? Por isso que eu tô lenta. Mas é que assim, além do piso, quando as pessoas têm os títulos, que são, né, formações de mestrado, graduações, especializações, eles pontuam no plano de carreira, que influencia no salário final. E o que o município faz? O município soma esses títulos para pagar o piso, e não seria correto dessa forma. O piso é uma coisa e títulos é outra. No aprendi o Marcel Calestini. 5 minutos. Isso, agora quem vai falar é o Marcel Calestini, da União Brasil, partido de esquerda. Vamos ver o que o Marcel traz hoje. De parabéns. Meus colegas vereadores, cumprimento a pessoa do aniversariante, meu amigo Gabriel, parabéns por mais ano de vida. Boa tarde a todos os presentes. A primeira pessoa do secretário do Ambiente, Luiz Mazotti, meu amigo Marcelo Catarina, eu costumo chamar de Dila de Febrado, quando eu falo de Delano Pimenta, que desde criança eu nem sabia falar, já conhece minha família, conhece. Meu boa tarde, obrigado pela presença. Hoje protocolamos uma indicação referente à sinalização de pedestre. Porque na sexta-feira eu fui fazer uma visita. O Marquinho, ele tá me ligando lá, tá vendo? O Marquinho, não dá pra mim atender. O senhor consegue falar pra ele, dar um recado, falar que eu não tô atendendo, que eu tô na live? Nesse momento, eu estava atravessando a Avenida Guarabara, estava o sinal fechado, só que automaticamente fica verde o sinal da Minas Gerais. Ou seja, eu no meio da pista da Avenida Guarabara, tive que ficar parado porque os carros que vinham da Minas Gerais estavam atravessando. É muito perigoso. O Marcel Calestini repetindo o pedido da vereadora Eloá sobre um sinaleiro ali entre a Minas Gerais e a Avenida Guanabara. Já que o assunto é sinaleiro, vamos aproveitar o gancho e cobrar o sinaleiro da Campo Grande que volte a ser como era antes. Que ali na Campo Grande de cruzamento com a Guanabara tinha um sinaleiro e ele foi alocado para a quadra de baixo, para favorecer o atacadão. Só que prejudicou os estudantes, que aquela rua tem um grande tráfego de estudantes que cruza aquele trecho. E é uma cobrança ali dos moradores locais que esse sinaleiro volte a ser na Campo Grande. Outras cidades que já protocolaram, já sancionou essa e tenho total segurança de votar a favor desse projeto de lei do licenciamento ambiental. Aproveito para agradecer também a Secretaria do Agricultura e Meio Ambiente, que esteve aqui nessa casa na última sexta-feira, onde tivemos a oportunidade de sanar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de dúvida que havia sobre essa determinada lei. Porque assim, nós precisamos desburocratizar a prefeitura. Tudo que for a favor da desburocratização da prefeitura, podem ter certeza que eu vou ser favorável. Aí deixa eu cumprimentar o pessoal que entrou na live aqui, que o discurso aqui tá monótono. O Ed Carlos entrou na live, bem-vindo, Ed Carlos. Adriana Previato, Valnei Araújo, estão todos assistindo a live. Obrigado, pessoal. Bem-vindo às lives. Vamos continuar aqui ouvindo o Marcel Calestini, do União Brasil. Com essa comissão, com esse projeto de lei, acreditamos, nós esperamos isso, porque se não for dessa forma, nós,
como vereadores, temos a obrigação de fiscalizar, de exigir o cumprimento da lei, mas, pela letra da lei, permite que haverá uma desburocratização ou um aceleramento na questão de licenciamento ambiental no nosso município. Existem loteamentos que estão parados também. Ai, Deus. Gente, eles estão falando, ele está falando aqui que só que vai precisar cobrar aí alguma coisa de desburocratização de loteamentos. São 15 metros. O vereador João também teve preocupação no sentido da modesta. São 15 metros a mais que vai ter que entrar dentro dos terrenos da Dor Modesto. E aí eu tem a questão de ter uma APP. Gente, é o vereador assessor, né? Ele está fazendo cobranças aqui que interessa ao Poder Executivo. Então, quando eu falo que o vereador, a principal função é fiscalizar, não é bem nesse sentido, não, né? Sempre, como uma casa de lei, uma casa legislativa, pensar na coletividade, esse projeto de lei vem de conta. A Patrícia aqui perguntando, dizem que ganharam 500 mil para a saúde, será que é verdade? Ô Patrícia, esse negócio das emendas, elas são assim, os vereadores, né, procuram os deputados cujos eles têm estreitamentos políticos, né, e pedem emenda, só que existe um passo a passo para o dinheiro chegar de fato, tá? O executivo tem que assinar, tem que receber, tem que ter a documentação tudo certinha, e muitas vezes essas emendas se perdem. Então, assim, só que eles anunciam, eles vão lá, conversam com o deputado, eu vou mandar para vocês, aí eles anunciam o que ganhou. Mas nem sempre chega, tá? Um exemplo desse aqui é uma emenda de 800 mil que o vereador João Máximo recebeu, cujo ele destinaria 500 mil para melhorias ali no buracão do Pereira Jordão e o restante para compra de ambulância. E essa emenda foi perdida, tá? Porque tinha um prazo lá para o prefeito ir assinar e o prefeito não compareceu para assinar. Então, sem assinar, não recebe a emenda. E eu vejo muitos falando assim, conseguiu uma ambulância, mas as nossas ambulâncias continuam sucateadas. É uma reclamação recorrente da população. Então, é muita propaganda, tá? Então, assim, eu acho que eles deveriam divulgar quando chega de fato, não quando conversou. E continuando aqui, quem está falando agora é o vereador André Lopes, do PL, Partido de Direita. Vamos ver o que ele está falando. Assim, atualmente, são 75 crianças de 5 a 15 e o projeto é para construir uma sala e essa festa que vai ter 23 e 24 de maio lá. O vereador André, ele sempre mete festa no meio das coisas. É que ele já foi assessor da cultura, então, assim, é a pauta dele, né? A bandeira dele, é as festas. Então, você que quer participar, se inscreva, grave seu vídeo nos nossos canais. Ele está falando aqui de um concurso para se inscrever, gravar um vídeo envolvendo o projeto Renovo e, como eu disse, é a pauta dele. Como ex-secretário da Cultura, ele trabalha muito nessa área aí, praticamente só nessa área aí. Também de voltar para deixar o seu filho de 3 a 5 anos e o Renovo Social vai atender com a graça de Deus agora. Então, convidamos a Andradinha inteira para estar 23 e 24 de maio. Você que quer participar... E essa pauta de festa dá votos, viu, gente? Vocês que querem engajar em projetos para ganhar voto, é festa. O pessoal das festas são fiéis na hora de votar. Em diversos locais, uma cultura efervescente. Por isso, estamos dando esse apoio como vereador ao projeto cultural da entidade, que vai fazer um festival de música, que é o primeiro de muitos. Ele está fazendo uma propaganda, né? Ele fugiu mais uma vez da tarefa dele de vereador para fazer propaganda. Só para esclarecer uma citação que foi feita em relação ao projeto de licenciamento ambiental. Ele foi protocolado nesta casa no dia 2 de abril. E no dia 2 de abril, em seguida,
ele já foi disponibilizado a todos os vereadores para que tomassem conhecimento. Teve a reunião, conforme solicitado, para esclarecimentos de dúvida, e teve também... O vereador e presidente da Câmara, Edgar Dourado, está fazendo aqui alguns esclarecimentos. Porém, é um projeto que cria facilidades, como o próprio vereador Marcelo Calestini colocou, que visa facilitar licenciamentos e destravar algumas situações. É um projeto que realmente merece ser bem discutido. Ele está reforçando aqui o que a defesa do Marcelo Calestini aqui fez agora. Vereadores inscritos declaram encerrado o expediente. Após o intervalo regimental de 10 minutos, retornaremos à ordem do dia. Então, gente, a parte de tribuna livre terminou. Depois, após um intervalo de 10 minutos, volta com a votação dos projetos. Eu vou tentar segurar aqui pra gente, se demorar apenas 10 minutos mesmo, vou transmitir a parte de votação também, que eu não tenho feito isso. Por quê? Porque eles demoram muito nesse intervalo. O regimento interno diz que o intervalo é 10 minutos, mas eles ficam de 30 a 40 minutos nesse intervalo. E no início do ano, eles estavam suprimindo esse intervalo e fazendo direto, o que era muito bom aqui para transmitir. Mas é um pedido, mas a vereadora Elaine estava sempre pedindo para fazer um intervalo, sempre pedindo. Aí o vereador Marcelo Calestini defendeu, falando assim que parasse com a supressão desse intervalo e fizesse um intervalo, porque se tinha uma dama pedindo, deveria respeitar, porque a dama tem necessidades fisiológicas diferentes do homem, de ir no banheiro, de beber uma água, de se alimentar e tal, e devido a essa defesa dele, o presidente achou por bem acatar, permanecer esse intervalo regimental. Me cobrando direitos autorais aqui. Se essa moda pega, eu tô lascada. Mas continuando aqui que eu tava falando. A vereadora, tava toda vez falando assim, ela pedia para suprimir o intervalo. O vereador Calestini defendeu, falando que as mulheres têm necessidades fisiológicas. Mas, gente, uma observação, tá? Ela é a única pessoa que reclamava desse intervalo regimental, de não ter esse intervalo, de suprimir o intervalo. Aí, depois desse pedido, passou, já não coloca mais em votação, que antes colocava em votação se teria ou não intervalo, já está definido que será assim para sempre. No entanto, a vereadora fica aqui no plenário, ela não vai lá fazer, ela fica aqui, ela quer esse espaço para fazer social entre os presentes aqui, tá? E por falar em vereador, hoje eu vou pegar no pé dela, hein? Hoje o tronco da vez é a vereadora Elaine. Semana retrasada ela falou sobre isso, semana passada, que eu não estava presente, mas eu acompanhei pela internet, ela tornou a falar que ela fez uma ação lá no UPA, ela foi lá, ela foi passar por um atendimento lá na UPA e ela levantou lá os problemas e trouxe aqui já 2 vezes, e hoje também ela tornou a trazer a demora do atendimento lá, e ela questionou o que é urgente e o que não é urgente, porque via muitas crianças chegando lá. Legal, válido, é o que eu cobro sempre. O vereador, a principal função dele é fiscalizar. Entretanto, quando não vem do coração, quando é só sensacionalismo, a gente percebe, entendeu? Porque aonde pecou aí a vereadora aí nessa ação dela? Ela poderia chegar lá e o vereador pode... Ela poderia lá chegar e falar que estava fazendo uma ação. O vereador, ele pode entrar lá, tá? O vereador, ele tem livre acesso em todas as repartições públicas, ele poderia entrar em todas as sessões, inclusive sem pedir autorização. Mas ela disse que estava passando por um atendimento, que ela, por causa de uma alergia do olho, que ela ficou lá, que ela ficou por muitas horas lá, e que ela viu muita gente indo e voltando, desistindo do atendimento, tal, né? Só que aí, quando ela divulgou isso nas redes sociais, a população
criticou, falando assim que ela estava ali ocupando uma vaga de uma pessoa, né, que ela não precisava estar ocupando essa vaga. Aí qual foi a defesa dela? A defesa dela é falar que ela não tem plano de saúde, então quando ela precisa de saúde ela passa por UPA. Gente, isso é o que eu digo, é com uma ação que não veio do coração, ela quis fazer um trabalho lá sensacionalista e deu nisso, né, a população não é boba. Ah lá, já voltou, ela já voltou fazendo a social dela aqui. Pediu o intervalo para ficar fazendo social. Mas enfim, vamos continuar aqui. Aí a população questionou isso aí. Pô, foi aí, tá tomando uma vaga? Ela poderia fazer uma ação. Seria muito legal da parte dela, ela ir lá, entrar lá dentro e fazer essa fiscalização. Mas na hora que partiu por sensacionalismo, falando que ela não tinha condições de ter um plano de saúde, que ela cuidava no SUS, aí, gente, essa pessoa, ela é mais para rica do que para pobre, né? Ela é dona de farmácia. Acho que já é uma rede de farmácia, que não é só uma, né? O salário dela de vereadora aqui é 13 mil reais, né? Então a pessoa que tem 13 mil reais não pode pagar um plano de saúde, imagine nós, né? Então, assim, foi muito sensacionalismo fazer isso, então foi desnecessário fazer isso aí, tá? Então não é verdade, a não ser que ela não é realmente dona de farmácia, né? Que ela seja só uma pessoa que emprestou o nome, né, para farmácia, porque, e outra, às vezes ela depende do interesse, às vezes ela divulga que é dona de farmácia e dependendo do retorno que isso dá, ela fala que ela é atendente de farmácia, né? Mas deixando farmácia de lado, deixamos o cargo de vereadora, 13 mil reais, não pagar um plano de saúde, ou é muito descontrole financeiro, ou ela quis ser sensacionalismo mesmo. E isso aí diminuiu a ação. Teria sido uma ação muito importante, muito bonita, se ela chegasse lá de fato para fiscalizar. Passasse o dia lá fiscalizando e reparando, mas não. Ela levou para o lado do sensacionalista e a população percebeu. E ela está batendo aqui, faz 3 semanas seguintes que ela está batendo nessa tecla aí. Enfim, aí pegou mal, né? Não deu certo. Diminuiu a ação dela de fiscalização. Saiu do foco. Agora, outra coisa que eu quero comentar aqui também, que eu estava acompanhando da semana passada à distância, que também era a segunda vez que eu ouvi falar, é uma defesa do vereador Leandro Ataíde, do Republicanos, sobre ONG, defendendo uma ONG. Eu não vou falar o nome da ONG não, tá? Gente, eu tenho um pé atrás com ONG, tá? Primeiro que eu acho assim, que o vereador, ele tá aqui usando o tempo dele de tribuna para estar defendendo a ONG, ele também tá fugindo um pouco da função prioritária de vereador, porque cada um todos têm a sua importância, mas cada um dentro do seu quadrado, né? Vereador no papel de vereador, deputado no papel de deputado e as ONGs no quadrado das ONG, né? Então, assim, deu uma misturada nas coisas aí. Ele defendendo essa ONG, e eu não tenho um pé atrás com ONG. E não é à toa. Eu vou assim, desde quando que eu tenho um pé atrás com ONG? Eu assisti um documentário, vou até falar o nome aqui, o documentário chama Cortina de Fumaça, e esse documentário é transmitido pela Brasil Paralelo, tá? Está disponível, algumas coisas tem que assinar e algumas coisas está disponível no YouTube. Esse documentário está disponível gratuitamente no YouTube, chama Cortina de Fumaça. E ele fala sobre situações que acontecem no Amazonas, e entre elas fala das ONGs. As ONGs lá no Amazonas tem 150 mil ONGs para fazer exatamente a mesma coisa. Então, ONG nada mais é para... Nem todas, tá, gente? Sem generalizar. Mas algumas são criadas exclusivamente para desviar a verba do governo, tá? Um exemplo é a própria filha do Lula, Milian, acho que é uma coisa assim, o nome dela, Lirian, que ela criou uma ONG, recebeu uma verba do governo
federal de 7 milhões na época, não é um fato de agora, é uma notícia antiga, e assim que ela recebeu a verba que caiu o depósito, ela fechou o CNPJ da ONG. Então muitas ONGs servem para isso. Então quando eu vejo um vereador defendendo ONG, eu tenho um pé atrás, tá? E essas ONGs, essas 150 ONGs do Amazonas que eu estava falando, elas mais atrapalham do que ajudam. Por exemplo, um fato que foi citado lá nesse documentário, teve um determinado período que teve uma onda de frio lá no Amazonas e os índios estavam passando muito frio. Aí uma pessoa pegou um caminhão, encheu de cobertor e levou até lá a tribo que estava morrendo de frio e doou esses cobertor. Você sabe o que a ONG fez, gente? A ONG foi lá, mandou recolher tudo de volta, os cobertores, falou que não podia dar cobertores para índio, porque não faz parte da cultura deles. E aquele ano, muitos índios morreram de frio, que teve lá um frio atípico, cujo eles não estavam acostumados. Então as ONGs, tem certas ONGs que elas mais atrapalham do que ajudam, principalmente na Amazônia, que é esse negócio de manter a cultura do índio, nem sempre eles querem. Os índios, terminando, compadre. Você tem caneta? Não tenho. Não, eu quero uma caneta pra mim. Não tenho, não trouxe. Então, o índio, por que eu tô falando tudo isso lá da Amazônia, tá, gente? Para deixar bem claro para vocês que nem toda ONG vale a pena, tá? E vereador defendendo aqui, usando a energia dele para defender ONG, ele me deixa com o pé atrás. Aí, continuando, o índio, que essa defendida, tem 150 mil ONGs lá na Amazônia defendendo o índio. O índio, eles querem estudar, eles querem viver no conforto igual a gente, eles querem ter uma moradia confortável igual a gente tem, tá? Eles querem ter um veículo na porta, eles querem usar o celular e eles querem usar uma blusa de frio quando faz frio, eles querem um cobertor, entendeu? E nada disso é permitido para eles porque diz que não faz parte da cultura deles. Mas quem ganha com a manutenção da cultura são só as ONGs. Tá? São só as ONGs. Eles são lá tipo macaquinhos de circo, para a ONG ganhar dinheiro e cobrar entrada de visita de turista internacional, entendeu? Então, conseguiu entender bem que é uma ONG? Nem todo, sem generalizar, repetindo de novo, sem generalizar. Algumas ONGs são fundamentais, mas a maioria só é bonita no papel. A maioria só quer um meio de receber verbas do governo sem fazer nada, tá, gente? E associações e ONGs têm esses meios para receber verbas do governo. Repetindo um exemplo da filha do Lula, a Lirian, que criou uma ONG, recebeu um aporte de 7 milhões do governo federal, no dia seguinte ela fechou a ONG. Ela fez o que com o dinheiro? Então, estou vendo aí vereador gastando energia para defender ONG e segundo uma fonte, a ONG não tem nem lugar, que o endereço que foi divulgado aqui é o endereço de um terreno baldio, que não tem nenhuma construção lá. Então, assim, eu não confio, tá? Eu não confio. Me desculpe aí o pessoal das ONG que faz um trabalho sério, mas vocês sabem que que os poucos que faz trabalho sério, existe uma grande maioria que não faz, tá? Intervalo, vamos ver se dá um intervalo de 10 minutos. Acho que não, tá postada as minhas críticas aqui, gente, eu vou encerrar, tá? E vou fazer assim, eu não tenho divulgado as votações, eu vou divulgar da minha casa, tá bom? Amanhã eu puxo uma live aqui só comentando sobre as votações, porque eles estão deixando muito, como eu tô gravando, eles estão deixando muito para fazer os comentários durante o período de votações. Eu percebi isso na sessão passada que eu não estava aqui. Eles discursaram bastante lá porque é permitido também, tá, gente, nas votações abrir o período para debate. E aguardo vocês amanhã, tá? Vou fazer vou interromper agora, porque o intervalo
Que fica aqui registrada a crítica, cabe com esse intervalo, tá? Porque esse intervalo, de fato, não está sendo usado para que de fato seria, né? E eles gostam tanto de, hoje mesmo, o vereador presidente de Dourado leu o regimento interno, falando que não é permitido manifestação aqui do auditório, né? Porque está no regimento interno. Então, que eles cumpram também o regimento interno. E o regimento externo, é claro, em dizer que o intervalo regimental é de apenas 10 minutos. Vamos obedecer, né, presidentes e vereadores? Até mais, pessoal.